Crianças, lembram quando eram pequenos e queriam ter um tio pescoço? Não. Agora vocês têm um... Ai, o que é isso? No episódio de hoje, vemos Peter tentar se livrar de um gêmeo parasita, que cresce em seu pescoço, mas acaba se apegando a ele por um tempo, e depois surge várias reviravoltas no relacionamento deles. No início do episódio, vemos Lois indo chamar Peter para se arrumar para ir para a igreja, mas ele diz que não quer ir, porque toda vez que vai, sente que o padre implica com ele, e isso acontecia na hora da comunhão. Logo, Peter começa a se arrumar para ir à igreja, mas Lois implica com a roupa dele, dizendo que está cansada de ver ele sempre com a mesma roupa e que ele usava tanto que a roupa até tinha um rasgo. Então, ela explica que após a igreja, eles vão ao shopping para Peter comprar roupas novas. Peter pede para ela ir com ele, pois se lembra da última vez que fez as compras e foi um desastre, já que Lois não gostou nada e partiu para cima de Peter, batendo nele por ele ter tirado o único prazer que ela tinha na vida, o de fazer compras. Na cena seguinte, vemos os dois andando pelas lojas do shopping. A primeira que eles entram é uma loja famosa, e Peter, ao vestir uma roupa, questiona se a loja era para homens mesmo. Ela responde que sim, e logo que Peter sai do provador, Lois rapidamente tira uma foto dele, pois ele está com um vestido, e ri da cara dele. Depois, eles voltam a andar no shopping, e ao passarem uma loja, Lois diz que vai entrar para procurar algumas coisas para ele. Enquanto isso, Peter diz que vai esperar do lado de fora, perto do pianista do shopping, e logo ele começa a puxar assunto com o pianista, que aproveita para cantar sobre o ódio que estava sentindo, e Peter fica em cima do piano, o admirando. Logo, eles continuam a caminhar pelo shopping, e Peter acha uma loja em que costumava comprar roupas quando era mais novo. Ao entrar na loja, vê que tudo está destruído. Então, no meio do nada, um carro surge com um homem e um garoto, e eles conversam sobre o que Peter está querendo. Assim que ele explica que estava atrás de roupas de frio, o garoto diz que leva ele, mas em troca de carne e ervas. Com isso, Peter rapidamente entra no carro, e enquanto Lois ainda está pensando em concordar, Peter já está no carro e se tornou um dos caras, dizendo que Lois não pode ir junto. Agora, Peter está experimentando uma roupa, mas quando vai abotoar a camiseta, percebe que o último botão não está fechando. Então, Lois começa a falar que provavelmente ele deve ter engordado, mas Peter deixa claro que ele tem os mesmos 133 quilos de quando ainda era criança. O vendedor da loja mostra que talvez o botão não estivesse fechando por causa do caroço que Peter tinha atrás de seu pescoço. Lois entra em desespero querendo saber desde quando ele tem o caroço ali, mas Peter diz não saber, e ela fala que eles precisam rapidamente ir até o Dr. Hartman. Peter começa a se preocupar em ser algo sério, mas diz confiar no Dr. Hartman, pois se lembra de quando ele fez a sua transformação em um lagarto, pois na época era assim que ele se identificava, e ele realmente começa a agir como um lagarto, e tudo para não ver os pais de Lois. No hospital, os dois chegam no exato momento em que o Dr. Hartman está brigando com um paciente. Em seguida, atende os dois e Lois explica que Peter estava com um caroço no pescoço. O doutor deduz que seja a cabeça dele, mas quando ela pede para olhar, pois está com medo de ser um tumor, o doutor começa a avaliar o caroço e elogia as costas de Peter. Em seguida, o doutor explica que aparentemente ele tinha um gêmeo incompleto, ou seja, que nunca havia se desenvolvido, mas que estava o tempo todo se alimentando do corpo de Peter. Então, o doutor decide fazer uma incisão para ver o estado do gêmeo, e assim que ele faz o corte, uma mini cabeça de Peter aparece, e o doutor fica impressionado pelo quanto ele era desenvolvido. Então, essa segunda cabeça de Peter começa a elogiar a esposa dele, e Peter acha o máximo, já que agora ele teria alguém com quem compartilhar seu monólogo no jazz. Enquanto isso, as crianças estão assistindo a um programa. Até aqui, Peter e Lois chegam em casa, e Peter começa a perguntar para eles se eles se lembram de quando queriam ter um tio que viesse do pescoço de Peter, mas as crianças dizem não lembrar disto. Em seguida, a segunda cabeça aparece do pescoço de Peter e fala com as crianças, e Chris fica assustado, mas logo Peter diz que irá chamar sua segunda cabeça de Chip, já que ela não sai de seu pescoço e faz cócegas nela. Então, ele se senta, e Stewie diz para ele manter Chip escondido, pois não queria que isso atrapalhasse ele a azarar as garotas. Então, todos ficam reunidos, e Chip fala coisas que agradam a todos na família. Lois comenta que a energia dele era muito boa de se ter por perto, e já Peter promete que irá mostrar
tudo o que conhece a Chip. Durante a noite, enquanto Lois está dormindo, Peter mexe em sua espingarda e explica que escutou um barulho no andar de baixo. Depois, vemos Peter em uma fogueira e conversando com Chip sobre ele saber várias músicas. E em seguida, os dois começam a cantar juntos por um tempo, até que um urso surge e Peter larga tudo querendo correr, mas Chip diz a ele que ele só precisa acariciar o nariz do urso no sentido anti-horário. Assim, Peter faz, e o urso se acalma. Então, Chip explica que existe uma linguagem universal para todas as criaturas, e essa linguagem era o amor. Com isso, Chip e Peter voltam a cantar, e até o urso canta junto com eles, após ser pedido por Chip. Na manhã seguinte, todos estão reunidos à mesa, e assim que Peter chega, Lois dá bom dia aos dois e pergunta quais eram os planos deles para aquele dia. Então, Chip começa a dizer que estava pensando em dar uma caminhada, mas Peter fala que seus planos são outros, pois eles queriam assistir a um programa enquanto comiam salame que estaria em cima da sua barriga. Mas Chip começa a dizer que ali tem um museu onde tinha uma exposição de moda, o que seria muito legal deles experimentarem. Porém, Peter fala que só porque tudo é novo para ele, ele não precisava ver tudo de uma vez e pode ir com calma. Quando Lois chama Peter de velho por não querer sair, ele apenas explica que estava sendo sincero sobre suas vontades, assim como foi George Washington. Agora, Peter está em seu trabalho, e enquanto ele digita no computador, Chip começa a comentar sobre ele já ter tido 2 dias duros de trabalho e ainda assim ter muito trabalho pela frente. Mas Peter pede para que ele fique calado, pois precisava terminar aquilo, e logo chega a supervisora de Peter, querendo saber se ele já havia terminado os relatórios, e Chip começa a falar com a supervisora, dizendo que ela tinha uma doce voz. Assim que a supervisora vê Chip, ela questiona o que diabos era aquilo. O Peter explica que acharam um cara em seu pescoço. Então, Chip começa a conversar com a supervisora sobre os restaurantes incríveis que conhecia. E assim que Peter questiona o que ele estava fazendo, Chip diz que apenas estava tentando conseguir um encontro com a supervisora e depois a levar para a cama. Em seguida, vemos que Chip conseguiu exatamente o que queria. De volta ao hospital, enquanto está sendo examinado, Peter questiona qual era a possibilidade de tirar Chip de seu pescoço, mas o doutor explica que os dois têm seus organismos interligados e que se fizesse a cirurgia, seria de um risco muito alto e que poderia até causar a morte de Peter, mas se fizesse, poderia escolher qualquer prêmio de sua estante. Então, Peter fala que não liga em morrer, mas quer que o procedimento seja feito e que talvez em sua próxima vida ele pudesse vir como um airbag. Na cena seguinte, vemos Peter na mesa de cirurgia, e apesar de estarem se passando várias horas, na verdade, era só o relógio que estava quebrado, e eles ainda vão começar a cirurgia. Assim que eles chegam na metade do procedimento, eles fazem uma pausa, e o Dr. Hartman aproveita para firmar um cigarro e escutar um rock. Agora é noite e toda a família está na sala de espera. Lois diz estar muito nervosa, mas feliz pelo fato de Stewie ser novo demais para entender o que estava acontecendo. Logo, o Dr. Hartman vai até a família e diz que infelizmente eles o perderam. Porém, para a surpresa de todos, Peter sai do outro lado da porta bem e sem o Chip. E quando Lois pergunta sobre o Chip, logo ele parece andando sozinho do outro lado, e todos o pegam e abraçam ele. E Peter fica com ciúmes por ninguém querer saber se ele estava bem. E em seguida, diz que agora que Chip era um homem livre e poderia escolher para onde quisesse ir, que Peter o enviaria pelo correio. Mas Lois diz que isso não iria acontecer, pois Chip era da família e iria ficar com eles. Em um dia, Peter chega em casa e assim que abre a porta, vê que sua sala está completamente diferente. E quando pergunta a Lois sobre o que tinha acontecido, ela responde que Chip havia redecorado a casa para que novos ares pudessem entrar. E quando ele pergunta sobre as cortinas, ela explica que ele havia pegado para fazer novas roupas para as crianças. Então, Peter corre até onde estavam as crianças e vê que elas estão em um barco no meio de um lago que eles criaram e se divertem com Chip. Peter começa a mandar eles saírem daquele lago, e assim que Lois chega até eles, ela começa a elogiar Chip, dizendo o quanto ele era incrível e divertido, e Peter fica sem entender como todos podiam gostar tanto de Chip, sendo que para ele, Chip era irritante. Lois fala que Chip lembra de quando Peter era mais novo e cheio de energia. Logo, vemos uma cena do passado de Peter patinando e acabando provocando alguns caras que correm atrás dele de bicicleta. Depois, Peter escuta a família cantando a música deles, e assim que vai na sala, vê todos reunidos para cantar, mas fica chateado por não estar no meio, e eles explicam que não tinham achado Peter em lugar nenhum. Assim que Lois pede para ele cantar sua parte, Peter começa,
mas logo desiste e sai de lá chorando. E agora que Peter está no bar com seus amigos, ele comenta que precisa se livrar do Chip, porém Quagmire não lembra bem quem é o Chip, mas Peter não explica e apenas diz que irá fazer algo para se livrar dele. Em casa, Lois está assistindo a um programa quando Peter chega com um cão raivoso que chama de Bingo. Ele vai até a cozinha e apresenta Bingo para Chip, dizendo que o cão irá fazer picadinho dele. Peter pega um bife e começa a jogar para Chip, e os dois brincam de jogar um para o outro. Peter acaba esquecendo do que queria, e ao colocar o bife dentro de suas calças, o cão ataca Peter, mas logo Stewie aparece querendo café da manhã às 3 horas da tarde. E nisso, o cão pega Stewie e o leva embora da casa. Então, Chip percebe que Peter havia levado o cão para comer ele vivo e fica querendo saber o porquê. Peter explica que antes de Chip chegar em sua vida, toda a sua família gostava dele e não precisava fazer coisas novas para isso. Mas Chip diz que nunca pediu para sair do pescoço de Peter e começa a ir embora da casa. Assim que Chip sai, Peter se levanta e começa a ficar feliz por ter sido bem mais fácil tirar Chip dali do que pensava que seria. Quando todos estão reunidos na sala, Lois pergunta a Peter se ele sabia onde estava o Chip. Rapidamente, Peter responde que havia expulsado o Chip de casa e todos começam a reclamar com ele e saem para procurar o Chip. Peter finge não se importar, dizendo que também tem muitas coisas para fazer, pois ele precisa se preparar para seu bar mitzvah. Depois que Peter está em casa, ele abre a geladeira atrás de cerveja, mas ao ver que não tem, ele vai até o porão. Ao tentar descer as escadas de salto, ele acaba tropeçando e caindo no chão, quebrando a perna e não conseguindo se mexer. Porém, não tem ninguém em casa, e quando Meg liga para ele, Peter se recusa a pedir ajuda para ela. Nesse momento, Chip entra em casa e começa a se desculpar com Peter pelas palavras que havia dito mais cedo, porém, ninguém o escuta, e Chip acaba escutando um grito de Peter. Quando o encontra, ele começa a socorrer Peter e o puxa a escada acima. No hospital, o Dr. Hartman começa a dizer que se não fosse graças ao Chip, Peter poderia ter perdido sua perna. Logo, Peter começa a agradecer a Chip, e ele diz que Lois estava certa, que Chip era um ser muito especial, e que carregava todas as coisas que Peter acabou perdendo enquanto passava tanto tempo vendo TV e esquecendo que havia um mundo lá fora, cheio de coisas incríveis para se vivenciar. Ele fala que, se depender dele, Chip será um membro eterno de sua família. Chip agradece, mas diz que tem um mundo a explorar e que quer fazer isso por si mesmo. Todos da família começam a se lamentar, porém, entendem a vontade que Chip está tendo. Para encerrar o episódio, vemos toda a família amarrar Chip em um balão que o faz voar. Porém, Chip nunca voltou para a família e acabou se tornando o personagem principal de um seriado. Obrigado por assistir. Até os próximos vídeos.